turma, aquele abraço, boa tarde. Live especial hoje com a Convergência Tricolor e o seu representante Marcelo Mendes. Eleições do Bahia, eu não sei se estão pegando fogo, mas eleições do Bahia quentes para o próximo sábado. São 10 chapas concorrendo às 100 cadeiras do Conselho Deliberativo do clube. E já ouvimos aqui, acho que umas 6, ou próximo a isso. Eu não vou me recordar agora, talvez, de todas. Para citar os nomes aqui e os grupos. Mas estamos chegando aí para mais 2 lives agora, digamos assim, um pré-jogo do Bahia, né? Porque as lives são normalmente às 19 horas, mas o Bahia começa a jogar às 19h15. Então, ninguém vai ficar assistindo live com a bola rolando, né? A paixão do torcedor do Bahia pelo clube é um negócio indescritível. Então, eu coloquei essa live agora às 17 horas e logo em seguida eu venho às 18 com a representante do 100% do Bahia. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui, lhe agradeço a sua disposição e gostaria que você começasse falando quem é Marcelo Mendes, né? Uma espécie de apresentação de quem é Marcelo Mendes e também o que é a Convergência Tricolor. Quer dizer, eu sei, mas quem está nos vendo talvez alguns não saibam. Então, para a gente começar a fazer uma introdução do papo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Tilé. Inicialmente, agradecer em nome da Convergência esse espaço que você nos permite hoje dialogar com o quadro social do clube. De fato, uma iniciativa bem louvável de sua parte, que tem muitos serviços prestados ao clube, conhece a democracia por dentro, diria, né, por ter participado efetivamente de eleições. Então, agradecer você por esse espaço em nome do nosso coletivo da Convergência Tricolor. Também gostaria de fazer menção, porque vi nas redes que hoje você completa 44 anos de Sim. Comunicação. Então, fazer uma até um retrato, não sei se você prestou atenção, eu coloquei até um retrato do primeiro dia no estúdio da Rádio Cultura. Eu tinha 16 anos de idade, no dia 9 de dezembro de 76. Quem me deu a oportunidade de me tornar radialista foi um grande tricolor chamado Aldemar Seixas, que tem um programa Bahia Campeão dos Campeões. Hoje em dia, me parece que é apresentado na Rádio Cruzeiro da Bahia, AM, às 8 da manhã de domingo. Às 8 da manhã de domingo. Obrigado, Marcelo. Perfeito. 44 anos não é qualquer um, né, Tilé? Então, assim, produzindo conteúdo, prestando serviço para o esporte de maneira geral, e especialmente para o futebol. Então, em nome da Convergência também, gostaríamos de fazer esse registro também histórico e te parabenizar no dia de hoje. Obrigado, meu amigo. Bom, a história... Quem é Marcelo Mendes, né? Então, você me perguntou quem é Marcelo Mendes, eu até agradeço para que eu possa me apresentar. Eu fui conselheiro do Bahia por 2 mandatos, tá? Eu fui conselheiro naquela primeira gestão de Fernando Schmidt, do saudoso presidente Fernando Schmidt, naquele órgão, daquele que é considerado o primeiro órgão deliberativo do Bahia Democrático, em 2013, que tínhamos 400 sócios do Bahia aptos a serem conselheiros. Então, eu fui eleito, né, naquela época, pela Revolução Tricolor, e também fui eleito no segundo mandato, entre 2015 a 2017, na gestão do presidente Marcelo Santana. Então, antes disso, eu moro em Brasília, sou advogado, Tilé, e atuei também. Eu não sei se você se recorda de um episódio na intervenção que o ex-presidente Marcelo Guimarães Filho contratou aquele advogado famoso aqui chamado Antônio Cacai, e aí tentou barrar a intervenção aqui no Superior Tribunal de Justiça. Então, eu fui colega de faculdade de Carlos Hatz, do interventor, né? E ele me ligou, me contactou, pediu, sabia da minha identidade com Bahia, né? A gente estudou junto, inclusive no colégio em Salvador, então a gente conhece há muitos anos. Então, ele me pediu essa ajuda e atuei, tive a honra e orgulho, né, de falar que atuei naquele processo aqui no âmbito do STJ, inclusive com essa banca de advocacia que todo mundo conhece no país, e a gente conseguiu manter a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia. Então, ali é que surge, né, minha desperta, não só a democracia do clube, como a minha vida política no clube, né, a responsabilidade que eu acho que eu carrego até hoje no processo, porque eu me sinto também responsável por toda essa institucionalidade que a gente adquiriu no clube. Então, esse é Marcelo Mendes. Eu trabalhei naquele momento da intervenção, fizemos também uma representação contra Marcelo Guimarães Filho na Procuradoria-Geral da República na época, porque ele era deputado federal, e a gente tinha aquela história lá do cálcio e tal, e a gente fez uma representação, então eu atuei nisso também, que aí já é um pouco antes da intervenção.
Certo. Enfim, era um daqueles sócios que eu ligava para Mário Adorno para pedir o boleto. Mário, manda o boleto para mim para pagar, porque eu não recebia boleto em casa e ia ficar inadimplente. Você conhece bem a história. Então, fui conselheiro por 2 mandatos, e aí, 2 mandatos efervescentes da política do Bahia, você conhece, inclusive, teve o Henrique Della Torre do seu grupo como presidente, um baita de um presidente com grandes serviços prestados ao Bahia Democrático, eu diria, né, por todo um trabalho de condução, digamos, de pensamentos diversos dentro do colegiado. Então, sou muito grato a Henrique por todo o serviço que ele prestou ao clube quando foi presidente do Conselho Deliberativo. Mas, por volta de 2018, e aí, não comungando mais de algumas ideias do grupo que eu participava, eu deixei a Revolução Tricolor naquele momento, mais ou menos em meados de 2018. Eu tinha um pensamento de que, a partir da conquista da democracia, a gente precisava discutir instrumentos, mecanismos novos para o clube, para modernizar o clube, né? Porque a pauta da democracia é importante, mas ela precisava integrar a diversidade da torcida no quadro social, no órgão deliberativo. Então, eu fazia uma discussão dentro do grupo nesse sentido, e acabou que eu não consegui, naquela época, reverberar isso, digamos, numa maioria naquele momento. Eu preferi deixar o grupo naquele momento, e fui acompanhado por outros 7 conselheiros eleitos no ano de 2018, né? 2018, que foi a última eleição. 2018, 2019, 2020. Dezembro de 2017 para o mandato de 2018 a 20. Então, saí... Perfeito, e está terminando agora. E fui acompanhado por 7 conselheiros, então 7 conselheiros eleitos naquela chapa de 2017, que comungavam daquele pensamento ali naquele momento, que era um pensamento realmente que a gente queria fazer uma construção diferente dentro do Bahia. E foi natural, não foi nada pensado, não saí da Revolução pensando em criar, fundar um grupo, mas a gente, em março de 2019, finalmente, a gente faz um evento em Salvador, 23 de março de 2019, e lança o grupo Convergência Tricolor, com a participação da diretoria executiva, com vários representantes de outras lideranças políticas, da micropolítica do Bahia. E a gente lança um manifesto, Tilé, um manifesto que eu diria que é toda a reflexão, todo o pensamento, todas as premissas, princípios, dilemas, desafios que nós entendemos para o Bahia, digamos, numa construção democrática de evolução. Que o Bahia, na verdade, é dinâmico esse processo, é dinâmico. Então, a gente lança um manifesto em março de 2019. Eu diria, então, que a gente foi fundado, o nosso grupo, um coletivo, né? Digamos que eu sou um dos fundadores, mas existem várias pessoas também que participaram disso. E em março de 2019, é um grupo novo, mas não assim, neófito, né? Não caiu de paraquedas na política do Bahia, porque a gente tem uma história, tem uma construção, e uma identidade para o Bahia. Então, eu acho que inicialmente era isso. Conselho, porque, na verdade, isso é uma dissidência, digamos, é uma divergência, melhor dizendo, não houve um rompimento, não precisa ser briga, mas houve um rompimento de ideias, e aí vocês, então, fundaram, mas com alguns nomes que estão participando dessa chapa agora, que já participaram do Conselho, ou seja, que sabem como é que a coisa funciona. Um dos grandes erros, ao meu ver, Marcelo, da Revolução Tricolor, é que ela sempre queria brigar com todo mundo. Ela brigava com todos, talvez até dentro dela mesma, como você está dizendo aí, que gerou a dissidência, né? Tinham pessoas extremamente rancorosas lá, enfim. Então foi daí que nasceu a Convergência Tricolor. Exato. Assim, a Revolução, ela tem grandes serviços prestados no Bahia pré-democrático. Eu moro em Brasília. Não tenho dúvida. Isso aí é um processo que, como eu te disse, é um processo dinâmico, de divergência. Tenho muitos amigos, considero o Vitor Ferraz uma das maiores lideranças. Eu vou até... E aí é um recorte meu, tá, Tilé? É um recorte meu, pessoal. Vitor Ferraz sim, Fernando Schmidt. Nós temos 3 presidentes na era democrática, que é Fernando Schmidt, tem Marcelo Santana e Guilherme. Aí eu considero também você, o Fernando Jorge, todos esses, Olavo, que apresentaram uma via alternativa, e Vitor Ferraz está dentro desse processo. Vitor Ferraz é uma grande liderança, meu amigo. Então, assim, eu tenho grandes amigos na Revolução, mas hoje a gente caminha com outro olhar,
oxigenando a política. A ideia é essa, trazer novas ideias, trazer reflexões para o quadro social. Quanto mais ideias, quanto mais debate, melhor para a gente. Perfeito, perfeito. E, aliás, ontem, não sei se você teve a oportunidade de ver, até tem um link da live completa. Ontem o Edgar Júnior falou uma coisa que eu achei interessantíssima, o Edgar Júnior do Simplesmente Bahia, que infelizmente as pessoas misturam as coisas, porque a partir do momento em que se encerra a eleição às 17 horas e 1 minuto, nesse caso agora do dia 12, sábado, deixa-se de ser integrante de grupos, façam todos a serem conselheiros do Bahia, né? E aí o olhar tem que ser dos interesses do clube, não dos interesses de cada grupo. Eu achei que o Edgar foi fantástico quando ele fez ontem essa colocação aqui na nossa live das 19 horas, entendeu? Mas infelizmente alguns aí, não estou dizendo só da Revolução Tricolor, não. Embora eu seja uma pessoa assim que me considere um tanto quanto agredido por diversas vezes por vários integrantes, inclusive discordando dos princípios da própria Revolução, nas duas campanhas que eu participei de 2013 e 2014, né, onde se praticava injúria, calúnia, difamação, enfim, um bocado de coisa, porque as pessoas que falam mal de uma outra pessoa sem sequer ter dado um bom dia na vida àquela pessoa, ou seja, não tem nenhum conhecimento sobre aquela pessoa, enfim, é um negócio que realmente não dá para entender. Mas vamos deixar isso para lá. Vamos falar de Convergência Tricolor. Eu só quis dar essa explicação porque eu acho que o Edgar foi felicíssimo quando ele falou isso. É preciso se ter o olho, ou o olhar, melhor dizendo, direcionado para os interesses do clube, não para os interesses de cada grupo. Cada grupo defende os seus interesses em reuniões próprias, digamos assim, fora do conselho do clube, né? Mas na hora que estiver no conselho do clube, veja-se o que é melhor para o Bahia e se aprove o que é melhor para o Bahia. Tente se corrigir se alguma coisa, alguma proposta não estiver perfeita, né? Tenta se corrigir essa proposta para adequá-la a uma situação melhor em interesses do clube. Não sei se você me dá razão nesse sentido, né? Não, estou de acordo total. A própria experiência, observe aquele primeiro mandato lá na era de Schmidt, você acompanhou de perto lá com o grupo Integridade, fez muito conselheiro lá naqueles 28, dois. Uhum. Exato. Então, assim, a gente dialogar, a gente construiu, Tilé, naquela época, a reforma do Estatuto. Pouca gente sabe disso. O trabalho daqueles 2 primeiros mandatos do Bahia é uma coisa, assim, excepcional. A gente construiu o Estatuto, construiu o regimento interno do zero, não tinha nada. Construímos um código de ética para o clube. Então, assim, não há como você fazer uma construção dessa normativa que dá toda a substância institucional para o clube sem diálogo. Então, assim, eu acho que acabou a eleição, todo mundo pensando realmente, contribuindo, né, para o bem do Bahia e para o crescimento do Bahia. Isso daí é sem dúvida nenhuma. Marcelo, por que votar, vamos dizer assim, por que votar na Convergência Tricolor? O que é que a Convergência Tricolor prepara para essa nova legislatura que vai se iniciar no Bahia? Vamos lá, Tila. A Convergência, ela surge, e aí eu vou fazer um recorte temporal também, quando a gente conquista a democracia, há uma evolução institucional com esses atos normativos todos que eu citei, a gente começa a melhorar a nossa receita, mas a nossa torcida, Tilé, que é composta por uma diversidade imensa, ela não estava representada não só na arquibancada, porque começou um processo de elitização, como também no Conselho Deliberativo do clube, nos órgãos deliberativos, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo. Então, a convergência surge no sentido da gente propor que é um caminhar, essa inclusão da diversidade da torcida, tanto na arquibancada, e aqui eu abro um parênteses, é o Bermuda e Camiseta, né, que nós temos hoje lá 2.000 integrantes no Bermuda e Camiseta, e também nos órgãos deliberativos. A nossa chapa, Tilé, ela foi construída, a nominata, ela não teve critério subjetivo. Todo mundo que participava do grupo sabia que a gente ia equilibrar experiência com algumas lideranças que estavam no processo para fazer uma condução no próximo mandato, de liderança, de encaminhamento dentro do conselho, porque você sabe também, o Conselho Deliberativo é um órgão, na essência, dialético, ele envolve muito debate, envolve muita construção, muita política, muita política, né? Você precisa de apoios. Perfeito. Então, a gente colocou experiência de integrantes na política, no clube,
colocamos o perfil socioeconômico do nosso sócio, então também tivemos inclusão na nossa nominata nesse sentido. A questão de gênero, então incluímos, né, mulheres em postos de eleição, digamos, viáveis de eleição. E trabalhamos, Chile, justamente para ter essa integração. Então, essa é uma bandeira cara, né? Nós participamos como fundadores do NAA, o Núcleo de Ações Afirmativas do Bahia, e aqui eu posso te dizer de antemão, na live de Guilherme Bellintani, com a Convergência, no dia 4 de dezembro, um dos 3 compromissos mais relevantes firmados foi a institucionalização permanente do Núcleo de Ações Afirmativas como órgão permanente, de política permanente do clube. A gente defende que tenha um órgão pensando, projetando formas de incluir esse torcedor, como bermuda e camiseta, que não é essencialmente no Conselho Deliberativo, nem no Conselho Fiscal, mas que é na bancada, né? Porque o sócio precisa ter algum tipo de subsídio para ele frequentar o estádio. Então, Guilherme se comprometeu com essa pauta, uma pauta cara para nós. Temos também, Tilé, realização, tá? Isso não é proposta. Nós sugerimos uma política de compliance para o clube. O que é a política de compliance, Tilé? A gente entende que nesse caminhar de modernidade do Bahia, a gente precisa dar instrumentos, dar mais segurança jurídica para os diversos atos praticados no clube. Então, assim, eventuais parceiros como patrocinadores, fornecedores, vão ter um departamento lá de conduta, né? De saber se a conduta é ética, se não é ética. Então, a gente sugeriu isso. É o segundo compromisso de campanha de Guilherme com a Convergência Tricolor. Ele se comprometeu a adotar essa política de compliance. Nós sugerimos isso em janeiro de 2019. Então, muitos grupos falam, a gente está defendendo a política de compliance. Não, a Convergência sugeriu efetivamente e nós já temos o compromisso do presidente Guilherme Bellintani que vai adotar a política de compliance. Né? E no futebol, e para ir direto no tema, a Convergência, Tilé, ali quando a gente perdeu o título da Copa Nordeste, a Convergência foi o único grupo. E aí é um desafio até para você perguntar se eu estou falando a verdade ou não. Que colocou isso em nota oficial. Nós colocamos uma nota oficial falando que a centralização do departamento de futebol na pessoa de um diretor de futebol, que não citamos nem o nome, porque, na verdade, a nossa crítica ali era uma crítica de estruturação e de pensamento mesmo, não é nome, né? De modelação do departamento de futebol. Então, nós apontamos que aquele modelo centralizado não estava dando o resultado que a gente precisava, Tilé. E aí é proposta da Convergência, que você também só vai ver no nosso grupo, eu preciso destacar dessa forma, uma política de formação de quadros. Você é do futebol e você sabe disso. A gente precisa, Tilé, no Bahia, parar de depender de diretores, de superdiretores do centro-sul do país. Olha que eu moro em Brasília, até eu conheço, eu sei como é que é o olhar do Centro-Sul para o futebol nordestino. A gente precisa formar nossos quadros, porque o futebol não é simples, e você sabe disso, entendeu? Existe toda uma engrenagem, a gente não pode pensar que um diretor de futebol tem condição de fazer integração de base, fazer gestão de elenco, fazer tudo ao mesmo logística. tempo é quase que impossível, eu diria assim. E contratação, prospecção de jogadores. Então a gente quer o quê? É o que o Guilherme está defendendo. A gente soltou a nota, está lá nas nossas redes, dia 5 de agosto. Uma horizontalidade nesse departamento. Esse departamento ele não pode ser enxuto. Ele tem que ser assim, ó. Entendeu? Então, o Edgar, participando comigo aqui da live, falou num colegiado, entre 3 a 5 nomes para ocupar a função de dirigir o futebol do clube. Você, então, está completamente de acordo com isso, né? A gente está totalmente alinhado. Observe, ele está usando o termo colegiado, eu estou usando essa estrutura que o próprio Guilherme chama de horizontalidade. Então, o que eu acho? Ele precisa, na verdade, descentralizar. Ele fala isso, né? Descentralizar a figura do diretor em algumas gerências, provavelmente, cada um com metas, né? Então, se tem um lá que vai cuidar da base, ele vai cuidar da base com todo o olhar, vai ter um que vai cuidar do departamento de análise de desempenho lá, do DAD,
das estatísticas de jogadores, prospecção. Ou seja, ele como presidente, o que nós defendemos naquele momento em agosto, e nós dialogamos muito com eles, tá, Tilé? A gente tem a gente solta uma nota porque a gente acha que é preciso contribuir com o debate, para que o quadro social conheça o que a gente está argumentando. Mas a gente dialoga diretamente, foi muito bem recebido nesse sentido, porque a gente defende, na verdade, que a diretoria, quando sente para contratar um atleta, não escute só um diretor, escute o diretor, escute um gerente, um cara da base. Olha, nós temos 2 garotos aqui que a gente está achando que pode agora subir, será que vale a pena, não vale, custo-benefício? A gente, Bahia, trabalha com escassez de recursos. Com escassez de recursos, a gente não pode... na verdade, é uma frase, acho que até de Guilherme, a gente tem que errar menos. A gente tem que errar menos. Para errar menos, a gente precisa o quê? De mais pessoas envolvidas o dia todo no futebol, pensando para subsidiar a diretoria. Basicamente, é esse o nosso pensamento para o futebol. E, obviamente, no futebol feminino, Tchela, que eu não poderia deixar de também mencionar a questão da profissionalização dos contratos das atletas, né, e de toda a estrutura do departamento de futebol em relação ao futebol feminino, que a gente também é um projeto que a gente, na verdade, valoriza muito como coletivo, né, todo o nosso coletivo. Então, basicamente, em algumas pinceladas seria isso, mas a gente tem outras coisas que a gente também... Só para dar mais um exemplo, e aí a gente realização também. A gente sugeriu, em 2019, uma alteração estatutária para que toda a vinda de atleta, 5% daquele valor adquirido do atleta fosse para investimento na base. Porque qual é a ideia? E aí, não é que o Bahia estava investindo pouco, tá? Até eu fui ver os números. O número do Bahia não é pouco de investimento de base, mas observe. A gente acha que o nosso o resultado que se adquire, né? Porque os resultados têm sido pífios. Então, Perfeito. se gasta muito dinheiro, na verdade, não sei se eu coloquei bem antes, se gasta muito dinheiro para aquilo que volta de resultado, né? E aí eu acho essa sua ideia muito bacana, assim, e dá para se colocar realmente em prática, porque aí você tira o peso de uma pessoa só. Uma pessoa só não tem tempo suficiente para cuidar de tudo isso. Exato. Base, idade, elenco profissional, não tem tempo para cuidar. É impossível, gente, uma pessoa só realmente. Parando para analisar com frieza, né? Assim, eu vi algumas críticas de que, mas colegiado, vai ter muita gente opinando, mas eu acho que é interessante, pelo menos, se tentar colocar em prática isso para ver o que resultado vai girar, o que é que vem dessa prática, porque aí você, pelo menos, uma pessoa só respondendo por tudo, a probabilidade de erro é bem maior. Né? Você discutindo 3, 4 pessoas, eu acho que não pode ser demais também. Eu acho que, por exemplo, você bota 5 aí, 3 pensam de um jeito, 2 pensam do outro, começa a tumultuar o negócio. Tem que ter 3 pessoas, digamos, né? Cada um em uma área. É uma opinião, pelo amor de Deus. Não quero aqui dizer que tem o que é o certo e o que é errado, não, eu não sou dono da verdade, mas é uma opinião. Realmente acho interessante. Acho que lá atrás já teve alguma tentativa desse tipo, se eu não estou enganado, na gestão de Maracajá, alguma coisa assim, que era Deiró, Fernando Moreira, Raimundo Deiró da Paixão, Fernando Moreira, agora o terceiro nome não estou lembrando. Acho que Maracajá ficava como se fosse assim, uma espécie de voto de Minerva, ele que decide quando tivesse algum tipo de empate. Mas eu acho que vale a pena tentar isso, porque realmente, com o futebol profissionalizado do jeito que ele está, o futebol globalizado como está, uma pessoa só não tem, teria que ter 48 horas do dia. Ou seja, ele perde 2 dias para tomar decisão de um. Né? Então, se você tem 3, 4 pessoas discutindo os assuntos, a probabilidade de erro, ao meu ver, salvo o melhor juízo de valor, mas ao meu ver, a probabilidade de erro é bem menor. Né? Desde que essas pessoas não tenham vaidade de querer dizer quem está mandando sou eu. Tal. É discutir, de novo, vem aquela história lá do conselho. É discutir as coisas que interessam ao clube, não o ponto de vista de cada um. Né? Mas eu acho que vale a pena realmente se pensar nessa hipótese aí, porque, na verdade, o futebol está muito complicado, está muito difícil de ser feito futebol. E você disse bem, muita gente fala assim, você tem um orçamento de 100 milhões. Gente, o nosso orçamento aqui, claro, quando você ouve uma cifra dessa, você pensa que é uma fortuna, né?
Mas o nosso orçamento aqui é muito pequeno com relação aos outros com os quais o Bahia compete. Isso. E aí, 3, 4 vezes menor exatamente. do que Flamengo, por exemplo, Já passou e de meio Palmeiras. milhão de reais ano. Isso, Meio 540 milhão. milhões. É complicado, viu? Então, assim, assim, é perfeito. Na verdade, Chile, o único detalhe disso é porque a gente, na verdade, como o Bahia fez na comunicação, no marketing e na área de negócios, o que a gente defende é que o futebol haja formação de quadro próprio da Bahia. Por quê? Porque, na verdade, Chile, 3 em 3 anos pode mudar o presidente, mas o novo presidente que assumir no mandato seguinte, ele pode, porque não vai ser uma estrutura política, vai ser uma estrutura técnica. Então a gente tem como ter o quê, Chile? Continuidade. Essa discussão o que não política. teve agora, principalmente na base. Ontem o Guilherme reconheceu aqui. Foram 4 gestores, ou 5 em 3 anos. Não pode, não vai dar resultado nunca, Nelson, desse. Nunca. Perfeito, perfeito. Então, assim, essa é a nossa proposta. Muita gente fala assim, mas o futebol não vai bem, por que vocês apoiam? Não, a gente reconhece muitos avanços do ponto de vista gerencial, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista financeiro. Os números são incríveis. O que é o sócio digital? Deixa eu só falar um pouco sobre o sócio. O sócio digital é a única plataforma do tipo... Eu perguntei a Guilherme se era do Brasil. Aí ele falou, Mendes, não é do Brasil, não, é do mundo. Palavra de Guilherme. Aquela plataforma sócio digital. Aí eu vejo gente pregando que aquilo tem que ser gratuito. Observe, Tilé, eu acho que a gente tem que encontrar equilíbrio. A gente tem que encontrar equilíbrio para tudo. A gente tem que produzir conteúdo, a gente tem que oferecer, monetizar essas plataformas digitais para que a gente possa arrecadar valores da torcida, porque isso é aquela monetização que chama de monetização dos fãs, né? Que em inglês que se chama a monetização da torcida. Então é um outro produto que a gente, além do acesso garantido, o clube tem receita. A gente precisa se reinventar. A gente não vai conseguir bater de frente com os, digamos, eu não digo com os grandes, não, eu digo com os maiores orçamentos do país, se a gente não for inovador, se a gente não for moderno, e se a gente não for eficiente com os recursos. É o que você falou, a gente tem um orçamento que antes da pandemia era de 180 milhões, a gente está realizando em torno de 145, 150 esse ano. Mais ou menos, eu perguntei a eles na nossa reunião aqui do grupo. Então, assim, a gente vai concorrer com o Flamengo que está com 540, 580. Esse é o futebol brasileiro. Um dos nossos princípios que está nesse manifesto é a competitividade justa. Olha outro ponto que a gente, de certa forma, pontuou para a diretoria, que a gente não concordava, assim, digamos, não dava integralmente o apoio naquela questão da MP 984. Aquela MP da questão do direito do mandante. Por quê? Porque a gente entende que a competitividade justa e, digamos assim, contra o monopólio do Centro-Sul no futebol brasileiro, ela passa pela formação da liga. O Bahia tem que brigar por uma liga. Ah, mas é difícil, é isso. Não, então tá. Então a gente faz uma luta agora recortada, mas a nossa briga, o que a gente tem que se empenhar como clube nordestino, como clube que não está, digamos, no centro do financeiro do futebol brasileiro. Eu digo isso porque a gente está na mesma proporção, mas a gente não está no financeiro. E o torcedor precisa entender isso, Léo. Isso é um debate muito técnico. Quando a gente diz que a gente precisa errar o menor possível, o menor número de erros possível, é justamente porque a gente tem pouco recurso para competir. Então, a gente pensa, Tila, esse Bahia moderno. Milhões pode errar um pouquinho, porque tem dinheiro demais. Isso. Mas e pouco para competir com quem tem 500. E a torcida não lembra, porque eles jogam logo no clube da Série A ali. Eles jogam no clube da Série A, que está ali né, que não está, digamos, no centro. E aí o que acontece? O cara vai jogar a Série A, ele divide salário, muitas vezes a torcida esquece. O Bahia não. O Bahia não pode. O Bahia empresta o jogador. A gente tem que ter responsabilidade no processo. Então, assim, já encaminhando também um pouco sobre a diretoria, a gente faz um apoio durante todo o tempo da gestão, a gente faz um apoio muito crítico, porque a gente, na verdade, acha que a gente tem a contribuir, porque a gente tem a dialogar, porque a gente produz conteúdo,
porque é um propósito nosso, é um propósito, digamos, levar o debate da política do Bahia, e você está dialogando com todos os grupos, você sabe como é o diálogo, como é o debate, como são as propostas. Então, assim, na Convergência não tem proposta inexequível, mas, assim, tem proposta que a gente pensa no Bahia de amanhã, no Bahia de 2030, no Bahia que, quando o Guilherme diz que, por exemplo, que a Copa do Nordeste, eventualmente, ela pode não ser interessante financeiramente, ele já está pensando que a gente pode ganhar a Sul-Americana, jogar a Libertadores e que a gente vai ter que ter um outro padrão. A gente vai ter que ter um outro padrão digamos, de institucional, de contratação, de priorização. Olha o que é o Grêmio Internacional, né? Que são times que estão aí todo ano disputando. É isso. Então, eu acho que a gente tem que pensar grande, mas com responsabilidade. Eu acho que é assim que a gente olha. Se tiver que pontuar a crítica, pontuamos. E pontuamos publicamente. A gente pode dialogar sempre, mas a gente, a torcida e o quadro social do Bahia, o que pode esperar da Convergência eu sei o que a Convergência pensa, porque a gente escreve isso. Você me dá a oportunidade até de fazer um debate mais amplo. Estou achando muito interessante, que eu estou vendo que você está realmente por dentro das coisas. E que seria esse debate mais amplo? Por exemplo, o grande problema, me parece, Marcelo, fica à vontade para discordar, viu? Aqui não tem esse negócio comigo, não. Como eu já disse, eu sou dono da verdade, de hipótese alguma. O que me parece que o grande problema é que vem lá de cima, já começa via CBF. Quando a CBF e a Globo fazem um campeonato pagando 180 milhões a Flamengo e Corinthians, né? 45,50 a um Bahia, a um Vitória, ela já está dizendo que o campeonato são 2 campeonatos em um só. Aqueles que vão disputar o título, os 10 primeiros orçamentos, que aí tem condições de investir melhor, né? E os outros 10 brigam para se ver livres de um rebaixamento, para continuar ganhando aquela teteia que a CBF impôs, e a Globo. A CBF e a Globo impuseram, digamos assim, impõem aos clubes, né? Então, eu acho que o problema vem de cima. E essa história de liga, por exemplo, posso falar isso há muitos anos, mas Neguinho, desculpe o termo aqui, viu? Um termo até um pouco meio deselegante, mas Neguinho se borra de medo de CBF. Presidentes de clubes não têm coragem de encarar a CBF, de partir peitar a CBF, né? CBF devia estar cuidando de seleção brasileira, né? CBF devia estar cuidando de representação institucional do futebol brasileiro junto à FIFA. Mas os clubes deveriam organizar a competição, os clubes, ou seja, a formação de uma liga já é necessária há muito tempo, né? Eu não quero dizer aqui, por exemplo, que Flamengo e Corinthians não mereçam ganhar mais. Eu acho que sim. São as maiores torcidas do futebol brasileiro, né? Mas não pode haver uma disparidade dessa, 180 com 45, 50. Não existe isso, minha gente. Esse campeonato já está fadado a ter um resultado lógico, né, no final. Esses clubes são os clubes candidatos ao título. Se tiverem competência, né, na gerência do futebol, eles são fortes candidatos ao título. E os outros, fortes candidatos a ficar na 16ª posição, né, para tentar ficar na 16ª, para não cair na 17, 18, 19, 20, porque ele já sabe que vai conquistar o inferno ao invés do céu. O que, se você me permite, perfeito o raciocínio. Eu acho que, na verdade, a geopolítica do futebol brasileiro, na verdade, ela está mudando muito em razão do endividamento altíssimo dos clubes, alguns clubes do Centro-Sul, né? Eu cito aqui Vasco, Botafogo, que a própria mídia, digamos, do Centro, ela já começa a colocar o Bahia diante deles. Por quê? Porque o Bahia tem cumprimento de obrigações, o Bahia conseguiu credibilidade, Tilé. Não muito tempo atrás, a gente não tinha credibilidade, você lembra disso, para trazer um atleta. E se trouxesse, Tilé, trazia com um salário 3 vezes maior. Porque o cara sabia que não ia receber. O Bahia não. O Bahia nesse hoje... ponto, realmente, as gestões Marcelo Santana e Guilherme Belitani deram realmente um equilíbrio que o clube nunca teve. Assim, de ser respeitado, de ter credibilidade fora daqui. Você liga para um atleta, o atleta se informa com outro que já conheceu, que já conviveu, que já jogou junto. Aí o cara vai, passa pelas referências. Isso tudo soma muito, minha gente. Mas soma demais mesmo.
É isso, você consegue, você muda completamente o patamar, porque você tem uma estrutura por trás, você tem credibilidade, você paga em dia. Então, essa mudança de patamar institucional que a gente adquiriu, como eu, que sou sócio do clube, que sou uma pessoa que me dedico a estudar, digamos assim, formas de ajudar o Bahia do ponto de vista da gestão, como é que eu não vou reconhecer isso? Ah, o futebol... Não, observe, é uma engrenagem. Não existe você falar em eu só vou me preocupar com o futebol e não me preocupar com os eixos de gestão, com o eixo financeiro, com o eixo de negócios, o que é a marca própria do Bahia. É um case lindo de business, de gestão. A gente tem hoje referência. O case é jogado para fora do Brasil como um case de sucesso de gestão, porque está monetizando de forma direta, com royalties próprios, sem compartilhar nada com marcas esportivas. E eu aqui em Brasília, eu te digo, minha roupa casual é toda do Bahia hoje. Eu compro roupa do Bahia, porque eu vou ajudar meu clube. Para que eu vou comprar uma camiseta ali para ir passear, entendeu? Então, assim, você cria formas de você o quê? Engajar a sua torcida e monetizar. É isso, é monetizar. É o que o Guilherme fala, monetizar, monetizar. Então, assim, digamos, essa estruturação que a atual gestão, e aí eu abro um parêntese para falar sobre a adoção e a implementação de uma política de responsabilidade social do Bahia. Quanto ela trouxe de benefícios para o clube, do ponto de vista da credibilidade, do ponto de vista institucional. Olha, Tilé, a gente pegar campanhas do Bahia reproduzidas na Inglaterra, no berço do capitalismo, é muito gratificante, é de muito orgulho. O torcedor que entende um pouco mais do ponto de vista macro da coisa, que começa a olhar que o Bahia, na verdade, ele passa por uma transformação e que o processo é dinâmico, que está em construção ainda, a gente quer mais, é lógico que a gente quer mais. Mas é preciso, passo a passo. Não, a gente não tem, a gente ficou muito tempo, Tilé, naquela personalismo, daquelas gestões personalistas antes de 2013. A gente não formou, Tilé, pessoas, quadros para poder trabalhar no Bahia, para poder liderar no Bahia. A gente começou em 2013. Não, nisso aí eu concordo plenamente com você. Por exemplo, é impossível você entender a lógica de que Maracajá passa 30 anos dirigindo um clube e não tem um nome para suceder a ele. Só tinha um. O cara veio e faleceu, fazendo Dr. Raimundo Deiró da Paixão. Quer dizer, é inacreditável um negócio desse. A família Guimarães passa, acho que 10 anos ou um pouco mais do que isso. E aí bate cabeça para discutir quem é que vai ser o próximo presidente. Aí não acharam ninguém, botaram o filho. É um negócio assim de louco, velho. Porque é pensado o quê? Se preparar, não é que eu seja a favor da continuidade, entenda. Mas assim, é preciso se preparar quadros para que não haja solução de continuidade. Não é de gestão, não. Aliás, não é de novo, mas de gestão propriamente dita, né? Sem dúvida. A gestão sem dúvida. tem que ser sequenciada de forma positiva, correta, independente dos grupos, né, Tilé? Independente dos grupos, que observe, todos somos Bahia, essa é a premissa. Nós todos caminhamos, nos abraçamos, nos congratulamos por torcer, por ser Bahia, por sentir, viver Bahia. Então, assim, o que nós precisamos é ter uma estrutura técnica, e aí técnica, me entenda, técnica do ponto de vista de cada setor do clube, ter bons quadros, bons profissionais, a profissionalização da gestão, para que quando eventualmente haja uma transição de mandato, a gente não perca a descontinuidade no projeto. Então, um dos nossos princípios como grupo, Tilé, é formar quadros, tá? Não, eu digo não formar quadros para atuar dentro do clube, mas para atuar no debate, na questão do Conselho Deliberativo, de pensar o Bahia e projetar esse Bahia. Esse Bahia que Guilherme amanhã sai e fique tranquilo, né? No sentido de, olha, eu vou entregar um clube saneado, um clube que honra seus compromissos, mas tem um pessoal chegando aí que eventualmente vai dar conta do serviço e vai seguir esse processo de reconstrução. Então, a convergência
E aí, voltando a falar ali de 2019, de março de 2019, esse é um ponto, é um princípio nosso. A gente pensa o Bahia, projetando o Bahia para o futuro. Então, a gente quer, sim, qualificar o debate, trazer os temas técnicos para o debate político, eleitoral, porque é necessário. Essa colocação que você fez aí é extremamente verdadeira, porque se na vida a gente não fica aqui eternamente, né? No clube, por exemplo, na hora que você falou aí, na hora que Guilherme sair, se ele sair, ele pode sair agora, no sábado, ou pode sair daqui a 3 anos. E daqui a 3 anos é inevitável, não tem como, porque o estatuto não permite que ele concorra de novo a uma reeleição, né? Então, ele tem mais 3 anos aí de clube se ele ganhar a eleição de sábado. Para preparar também o futuro. Como ele gosta muito de falar do centenário do clube, né? Em 2031. Já existe um projeto nesse sentido, né? Sim, Marcelo. Então, agora me dê a sua opinião. Qual é a opinião da Convergência Tricolor sobre a venda do Fazendão? Patrimônio. Vamos falar de patrimônio um pouquinho. Olha, foi uma das perguntas, inclusive, que surgiu na nossa live com o Guilherme, tá? Essa questão da venda do Fazendão. A venda do Fazendão está aprovada tanto pelo Conselho Deliberativo quanto pela Assembleia Geral de Sócios, né? Então, observe, a diretoria executiva já tem autorização para a venda do Fazendão. O que Guilherme anunciou publicamente na nossa live foi de que ele iria, que a gestão, uma vez eleito, eles iriam utilizar esses recursos para o pagamento dos débitos trabalhistas. A sua live foi que dia? A nossa foi 4 de dezembro. E foi uma das declarações que eu achei assim, de inédita. Eu não tinha visto ele falar. Ele repetiu isso ontem aqui comigo. Ontem, dia 7, eu fiz a live. Dia 8, ele fez a live comigo às 18 horas. Ele estava ali na Fonte Nova, lá no museu, dentro do museu do clube. E ele falou exatamente tudo isso que você está dizendo aí. Ele voltou a falar aqui, entendeu? Que ele quer usar para pagamentos, principalmente dos débitos trabalhistas, porque a dívida só faz aumentar, porque tem uma correção, uns juros aí de acho que de 1%. Isso, coisa assim. É 200 mil reais de juro que o Bahia paga por mês. Parece que alguma coisa assim. Ele falou isso mesmo, exatamente. A prestação do Bahia desse, né? era 600 mil reais antes da pandemia. Aí, com a pandemia, o Bahia conseguiu, e aí, Tila, olha a credibilidade do Bahia como instituição. O Bahia conseguiu encaminhar lá no Tribunal Regional do Trabalho um acordo para postergar algumas parcelas desse débito trabalhista para depois da crise da pandemia, né? Mas observe, do ponto de vista da gestão, o que nós entendemos é que está perfeita a operação. O que ele está fazendo do ponto de vista prático? Ele está pegando a dívida mais cara que nós temos, que é a dívida trabalhista, e ele está zerando a dívida, ou ele está deixando ali um residual mínimo para a gente pagar menos juros. Basicamente, fazendo uma analogia com a nossa vida pessoal financeira, eu tenho um cartão de crédito lá com uma dívida de 10 mil reais e eu tenho uma outra dívida de imóvel de 10 mil reais. Você vai pagar primeiro a dívida do cartão de crédito, porque é uma dívida mais cara do que a do imóvel. Então, assim, está perfeito a operação, perfeita. Agora, o mérito já está resolvido porque o Conselho e a Assembleia já autorizaram a venda. Não tem como a gente ficar gastando isso com uma estrutura muito boa lá da Cidade Tricolor. Eu pessoalmente, estou total acordo com o encaminhamento. Ele, inclusive, acrescentou que ontem ou anteontem, acho que ele falou ontem, quer dizer, na segunda, ele falou na terça ontem, ele falou ontem, quer dizer, seria a segunda, porque a live foi ontem, não foi hoje. Ele falou que já recebeu uma nova proposta que ainda, naquele momento, não era de conhecimento de ninguém, só dele, uma proposta que ele não havia mostrado para nenhuma outra pessoa, mas que praticamente bate o martelo da venda do Fazendão, que ele só está esperando a eleição chegar e ele reeleito. Isso, para trazer segurança jurídica, provavelmente. Porque, como está, espera, perfeito. Isso é excelente. Teve um torcedor, viu, Marcelo, eu detesto interromper o convidado, mas só porque as coisas vão acontecendo assim, e aí, para não perder o fio da meada, teve um torcedor que entrou no meu Instagram criticando, Guilherme só vai fazer a mudança no futebol se for reeleito. Claro, meu amigo, tem 3 dias só de mandato. O cara vai mudar alguém embora agora. Para o novo presidente chegar e dizer, não, esse não deve ir embora, não. Quem deve, digamos que ele, no processo de perder essa eleição, né, venha a perder. Quer dizer, o novo presidente, Lúcio, admitindo aqui a hipótese, né?
diz, não, eu não concordo com essa demissão, não. Aí volta uma decisão por 3 dias. O cara precisa parar primeiro para pensar o que é que está dizendo, o que é que está escrevendo, minha gente. O que ele quis dizer? Ah, porque ele teve 3 anos e não fez. Sim, mas ele está anunciando agora que ele vai fazer as mudanças no futebol. Por quê? A tese que ele defendeu, eu gostaria que você comentasse a respeito disso, a tese que ele defendeu é que o clube se organizou nas outras áreas, mas realmente no futebol não anda muito bem. Então, agora, depois de tudo organizado, né, todos os setores organizados, o foco será o futebol. O foco número 1. Então, eu acho que ele deu uma explicação lógica. Se eu ganhar a eleição, se for reeleito, eu já anuncio no dia seguinte. Claro, gente, ele não pode... tendo uma eleição em que acho pouco provável ele perder, mas existe a possibilidade, né? Isso é uma eleição. Os votos serão ainda dados pelos sócios do clube. Então, e se ele perde? E o novo presidente não concorda com aquilo que ele fez, vai desfazer no de 3, 4 dias, é só ter um pouquinho de lógica na cabeça, esperar o momento certo para fazer realmente. E ele deixou entender que Diego Serri não vai ficar, ele não disse, eu estou dizendo que ele deixou entender, ele não afirmou isso taxativamente, mas deixou entender que Diego Serri não fica e que haverá profundas modificações no departamento de futebol do Bahia. Ele foi muito claro, ele não pestanejou nas declarações, que Guilherme tem uma coisa fantástica, ele tem uma oratória, ele não gagueja, pode reparar, nenhuma entrevista. Ele pensa rápido. Ou seja, é o cara que tem uma linha de raciocínio, ele não está ali inventando as coisas naquela hora que ele está fazendo a entrevista. Né? Ele já vem que nem uma metralhadora, e não gagueja não, em minuto nenhum, instante nenhum. Né? Então, o que ele disse foi a coisa mais normal do mundo. Eu vou fazer as modificações, caso seja reeleito. Aí o cara, poxa, só depois da eleição, porque não faz logo? Pô, meu irmão, faltam 3, 4 dias para terminar o mandato, meu amigo. Tem coisa que é difícil de acreditar, né? Imagine celebrar um contrato com profissionais 3 dias antes da eleição, na semana da eleição. É por isso que muitos clubes, Chile, estão na situação que estão, né? Sim. Você vê. Isso faz parte dessa credibilidade que a gente está falando. Provavelmente o que está acontecendo é o planejamento já está preparado para, uma vez confirmada, e nós acreditamos que é o melhor projeto para o Bahia. Eu preciso fazer essa interrupção para afirmar isso. O projeto de Guilherme Belitani e de Vitor Ferraz é o melhor projeto para o Bahia hoje. Uma vez concluída essa etapa, provavelmente já se tem aí uma definição, uma segurança jurídica para fazer toda a reformulação, que não necessariamente é demissão. O que eu entendo muito da reformulação que ele prega é essa horizontalidade. Eu percebo que vai haver ali contratações pontuais e descentralizações de áreas, né? Então, eventualmente, vai ter um gerente ali na divisão de base, e isso daqui eu falo de leitura política, tá, Tila? Eu não tenho essa informação, não é informação, é opinião. Então, assim, a Convergência é um grupo que apoia a gestão, mas a gente instigou a atual gestão, em diferentes momentos sobre isso. A gente não falou simplesmente está tudo bem, e não, a gente, na verdade, só que a gente não apontou o dedo simplesmente. A gente falou, olha, isso aqui que está acontecendo é por isso e isso. Então a gente acha que vocês deveriam cuidar disso. Quer dizer, é a nota de agosto que eu te falei, que está lá, está escrito. Parágrafo 3º e 4º, a gente fala exatamente nisso. Descentralização da diretoria do departamento de futebol e formação de quadros. É isso aí. Pensar em médio e longo prazo, porque a gente precisa de mais estabilidade no departamento de futebol. Esse negócio de ficar contratando o coordenador que passa 3, 4 meses, 8 meses. Aí você da área, você sabe o que eu vou falar. O cara teve o olhar todo no nosso futebol ali, nos nossos meninos todos. Já sabe quem é bom, quem não é, quem tem futuro, quem não tem. Aí o cara sai e 2 meses depois está em outro clube. Não, a gente tem que ter uma equipe nossa que seja formada na casa e bem formada, porque o Bahia tem condição de fazer isso. Obviamente a gente tem instrumentos jurídicos, Chile, de amarrar contratos. A gente investe na formação, mas você é obrigado a prestar 5 anos de contrato com o clube, 6 anos de contrato, enfim, depende do investimento que se fizer, mas você tem como amarrar isso de uma forma que proteja o clube, inclusive, desses investimentos em quadros próprios, entendeu? Então, é uma bandeira cara no futebol para a Convergência,
E assim, Guilherme tem esse compromisso firmado na nossa live lá, está bem firmado, no sentido de adotar essa política, esse pensamento. Observe, a Convergência não quer indicar uma pessoa para o departamento de futebol. Não é, eu não quero dizer, não é, a gente não vai falar quem é a pessoa, quem vai falar é a diretoria que foi eleita, que os sócios elegeram. Mas a política institucional, a gente quer o compromisso de que seja adotada. E ele firmou esse compromisso na nossa live. Então, também é um motivo também para a gente... eu não sei se você sabe, mas a gente também teve o apoio de Juca Kfouri ontem, a nossa chapa. Não sei se você viu. Não soube não. Juca Kfouri declarou apoio, o Bob Fernandes também. Nós tivemos alguns apoios significativos. Hoje tivemos um apoio de Bobo. Enfim, a gente tem conseguido, Tilé, de certa forma, angariar apoios, porque, na verdade, é com base no que a gente tem defendido, no que a gente tem produzido de conteúdo, que é um compromisso nosso, né, de não só criticar. A gente está aqui para criticar, sim, mas o nosso objetivo maior com o Bahia, como você disse, nós todos somos Bahia, a gente quer contribuir. A gente quer contribuir botando, digamos, os pingos nos is, mas apontando caminhos, né? Apontando caminhos que a diretoria eventualmente possa examinar para esse processo de engrandecimento do Bahia. Você falava do futebol, mas hoje a gente tem um jogo, Tilé, que se a gente passa dessa fase agora da Sul-Americana, já é o maior avanço do Bahia em competição internacional. Quer dizer, futebol, eu falo isso muito assim com meus amigos. Futebol não é ciência exata, amigo. Você pode fazer tudo certinho, mas aquela gestão do elenco ali que você eventualmente não tenha ligado ali o sinal ali para a gestão do elenco, pode ter um problema. É a decisão, por exemplo, de Roger, eventualmente Roger fica mais um tempo, não fica. Então, assim, é muito sutil, entendeu? O que é ciência é a gestão, é o financeiro, que é o administrativo, é o negócio, é o marketing, é a comunicação. Quer dizer, isso o Bahia vai muito bem. Agora, o futebol, você tem elementos que, eventualmente, a diretoria não controla. E aí que é o imponderável, que a gente, na verdade, precisa do quê? Errar menos. Futebol tem particularidades próprias do futebol, né? Não é a mesma coisa de você gerir uma empresa, digamos assim, comercial, tipo, como é que eu quero dizer, meu Deus? Tipo uma Ricardo Eletro, tipo uma... Não é diferente. A questão de gestão, sim, ela é bem semelhante, porque ela tem que ter os compromissos em dia e tal, mas futebol tem as particularidades do campo. E aí, meu amigo, se a bola não entra, aquela velha frase, se a bola não entra, não tem como se adquirir uma repercussão positiva, né? E toda repercussão negativa acaba causando prejuízos ao clube, porque é um patrocinador que foge, que desiste de patrocinar, enfim. Essa discussão seria muito longa e daria para a gente fazer umas 2 lives, viu? Marcelo, vou encerrar com você aqui, do mesmo modo que eu sempre encerrei, que esse programa se tornou sucesso no rádio, na Metrópole FM principalmente, foi um ano na Tudo, mais 4 na Metrópole. Minha última pergunta sempre era a seguinte: deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado aqui na live, que eu não lhe dei essa oportunidade, não lhe questionei sobre isso? Não. Assim, o que eu queria, na verdade, dizer a gente pensa o clube sobre 3 eixos. Deixa eu só fazer um raciocínio aqui com você. A gente pensa o clube sobre 3 eixos. Futebol, gestão e finanças e ações afirmativas e responsabilidade social. Convergência atua e com propostas e com compromisso da atual diretoria nesses 3 âmbitos. A gente entende que um clube de futebol como o Bahia, ele precisa pensar os 3 eixos de uma forma muito eficiente. Então, no futebol, foi a política de formação de quadros e de descentralização. Na gestão e finanças, nós sugerimos um percentual obrigatório de destinação de receita de venda de atleta para a divisão de base, e a questão do compliance, que vai trazer mais integridade, mais legalidade aos atos e evitar conflito de interesse. Enfim, vai dar outro patamar institucional para o Bahia. E nas ações afirmativas, Chile, dizer que a atual gestão foi a gestão do Bahia desde 2013 que se comprometeu e implementou o núcleo de ações afirmativas. E nós estávamos lá
apoiamos desde o início, e é um tema que agora Guilherme assumiu o compromisso, Guilherme e Vitor assumiram o compromisso de tornar esse órgão permanente. Então, a gente pensa, eu queria só enaltecer essas 3 propostas, que na verdade são propostas compromisso da atual diretoria, e que nos deixa, de certa forma, contemplados com a continuidade desse projeto. Marcelo Mendes, muito obrigado, viu, querido? Foi um prazer enorme conversar com você aqui. Acho que foi uma live muito bacana. Já vi algumas pessoas aí fazendo elogios, né, sobre o conteúdo, porque aqui a gente não fica fofocando, não fica discutindo, a gente faz coisas objetivas, né? A intenção aqui, por exemplo, eu acho que nunca houve isso, alguém dá a grande parte das chapas, né, uma oportunidade de se pronunciar. Eu não vi isso nem na imprensa esportiva tradicional, né? Não vi ninguém fazer isso. E eu tento fazer isso desde a eleição de 2014. Ainda candidato contra Marcelo Santana, eu não usei a Rádio Tudo FM em nenhum momento para falar que era candidato, porque eu acho que não era o conveniente. Eu não estava ali para usar a rádio. Quer dizer, mas tem gente que não, que acha que você está aí e tem que aproveitar que o espaço é seu, tal. E isso propiciaria uma desigualdade de espaço para os diversos candidatos, digamos assim, né? Mas eu acho que aqui agora, por exemplo, vou chegar até amanhã, vou chegar até, eu acho que 7 ou 8 grupos. É evidente que eu gostaria de ouvir a todos, mas também não vou dar espaço a quem passou boa parte da minha tentativa de ajudar o meu clube a me esculhambar gratuitamente, sem nem me conhecer, né? Então, para mim, não sou inimigo de ninguém, mas para mim não vale a pena dar espaço a gente desse tipo, entendeu? Mas eu quero lhe agradecer profundamente, querido. Grande abraço para você, foi um prazer enorme conversar com você aqui. Agradecer em nome da Convergência, Tilé, pelo espaço. De fato, uma iniciativa louvável e tem todo o nosso respeito por isso, viu? Muito obrigado pelo espaço. Dia 12, sábado, peço o apoio de todos. Quem está com 31, está com 131. Um abraço a todos. Valeu, Marcelo. Grande abraço. Boa noite para você.